Existem duas qualidades que todas as pessoas precisam para poder atingir uma vida segura e bem-sucedida. Existem outras qualidades, naturalmente, mas essas duas são de extrema importância. Uma delas é a coragem, não ter medo. E a outra é não sentir-se inferior. Ter confiança. Coragem e confiança são necessárias para todos. Dr. Pio sempre usava as palavras coragem e confiança em seus livros e sermões. Mas ele fazia uma distinção entre essas duas palavras. Confiança, que falaremos a respeito do outro lado desta fita, refere-se ao que você sente sobre você mesmo. Confiança é a sua crença e suas forças juntamente com a sua fé e uma força maior. A coragem, por outro lado, é a força que possibilita derrotar o medo e enfrentar os desafios da vida. É uma qualidade universalmente admirada e desde que se tem registro da história da antiguidade, essa palavra faz parte das explorações e dos corajosos heróis e heroínas. Nós aplaudimos aqueles que podem enfrentar o perigo e o sofrimento com coragem. Homenageamos aqueles que mostram coragem diante das dificuldades. Lá no fundo sempre temos medo, uma hora ou outra. E dúvidas inoportunas nos fazem reagir de tal forma que acabamos nos colocando em situações perigosas. Você acha que é uma pessoa corajosa? Lembre-se que não estamos falando de coragem física. A coragem moral origina-se no comportamento ético e é muito importante também. Pense em como você reage em situações difíceis. Você enfrenta novos desafios de cabeça erguida e com uma atitude positiva para superá-los? Consegue escolher o que é certo, mesmo parecendo que não terá nenhuma vantagem imediata? Ou você procura outro caminho? O respeito que temos por quem demonstra coragem moral reflete na mídia. O jornal de Los Angeles divulgou uma história de uma família desabrigada que morava num carro abandonado e que encontrou uma carteira recheada de dinheiro, que mesmo precisando daquele dinheiro, entregou a carteira na delegacia de polícia. Disso nos honramos. E também percebemos que isso é raro e que merece ser mencionado. Uma verdade que deve ser dita sobre a coragem é que precisa haver um grande esforço que vem das entranhas. Nem sempre é a maneira mais fácil, mas para aqueles que aprenderam a ter essa força, viver com coragem é o único caminho. Dr. Pio aplaudiu a coragem de um homem famoso que teve a coragem de fazer o que era certo, diante de uma oposição consistente. Eu li outro dia a notícia no jornal sobre a morte de uma das maiores figuras que já tivemos em Nova York. Um homem chamado Robert Moses, que morreu aos 92 anos. Ele foi considerado o maior construtor que a América já teve. Em sua geração, ele empenhou-se e desenvolveu-se estudando a vida urbana dos Estados Unidos mais do que qualquer outra pessoa. Deixou para esta cidade 592 parques. Deixou o complexo cultural Lincoln Center. Deixou os prédios das Nações Unidas. Deixou essa cidade com 35 estradas maravilhosas. E assim, as estradas de Nova York ficaram melhores do que as de Los Angeles. Tremenda personalidade. Em uma de minhas conversas com Robert Moses, e foram muitas, ele me causou uma profunda impressão. Disse que o que é preciso ser feito é conseguir fazer o que se acredita e não permitir que nada o impeça. E eu disse a ele: você é uma das grandes figuras do nosso tempo. Você é considerado o maior construtor da história americana. Como conseguiu isso? E ele disse:
Para responder isso é muito simples. Eu faço a minha lição de casa. E quando me convenço de que meu projeto está bom, não permito que ninguém fique no meu caminho. Nem o governo, nem o presidente, nem o prefeito, ninguém. E eu disse, isso exige coragem. Ele respondeu, a palavra é entranhas. Somada com a confiança em si mesmo, porque você sabe que você está certo. Então ele aproximou-se, bateu no meu ombro e perguntou, o que você adicionaria a isso? Eu disse, que tal uma oração a Deus? E ele disse, era isso que eu queria que você dissesse. Coragem, confiança e rezar a Deus. O dicionário Webster define coragem como a firmeza do espírito ao enfrentar um grande perigo ou dificuldade sem vacilar ou fugir. A palavra em latim deriva de coração, o que pode explicar por que o covarde cai e o corajoso sente a força no peito, onde está a coragem. E ter coragem é um importante traço de personalidade. Você deve saber que um pouco de medo pode ser saudável e normal, porque não ter medo de nada é tolice. Mark Twain disse, a coragem é a resistência ao medo, a administração do medo, e não a ausência do medo. É normal você sentir-se com medo quando a situação não está sob controle. Terremotos, incêndios e enchentes. E da mesma maneira que você tem medo de doenças contagiosas. Essas coisas não se pode evitar. Dr. Peel contou a história de um acróbata de circo que sentia muito medo quando ia fazer o seu show. Ele olhou para as barras lá em cima e disse ao treinador que estava com medo. Não vou conseguir, ele disse. O treinador sabia que o rapaz era hábil e disse a ele, você vai conseguir sim, filho. Veja como. Coloque o seu coração na barra e a barra o seguirá. Mesmo sendo um orador competente, Dr. Peel sempre lembrava-se dessa história quando precisava encarar uma imensa plateia. O segredo é saber qual o medo saudável e qual não é. A coragem não é falta de medo, e sim reconhecer e enfrentar esse fato da melhor forma possível. Dr. Peel nos contou a história sobre os benefícios de sermos superiores em cada situação. Construa a fé cada dia de sua vida. E você terá coragem, força e confiança para superar qualquer coisa. Você poderá encontrar isso em uma revista que tem no mercado. Essa revista chama-se Muscles and Fitness. Existe um artigo escrito por um homem chamado Mike Shedick, na parte que diz psicologia. Ele diz, se você está começando a cuidar do seu corpo, você levanta os pesos da forma correta. Para fazer da forma correta, você precisa pensar certo. Se você vai moldar seu corpo com pesos, mesmo que não goste de fazer isso, terá que fazer, senão irá se culpar. Como você irá levantar os pesos? Você aproxima-se dos pesos e diz, puxa vida, por que eu tenho que fazer isso? E você não faz. E o que eu digo é que você deve pensar positivo, deve aproximar-se dos pesos, ficar de pé ao lado deles, olhar para eles e dizer, eu sou superior a você. E então você o levanta. Isso também não pode ser feito se você quiser tomar um sorvete de chocolate se estiver de dieta. Sou superior a você. E acho que pode ser adicionado mais alguma coisa que seria... Você é quem sabe como você está. Não vou me render. Sou superior. Você já disse isso a si mesmo?
Em nome de Jesus, você pode fazer muitas coisas ilimitadas para si próprio se você disser a você mesmo que não quer ser da maneira como é agora, que quer ser alguém maior, ser superior. É assim que quer ser. Isso lhe dará coragem. Vai lhe dar confiança. Vai lhe dar força para construir a fé em sua mente. Como você responde a situações de medo? Você pode dizer, não estou sozinho e posso superar com a ajuda de Deus, ou você decide fugir de tudo? Conheço uma pessoa que tinha medo de voar. Ela tinha tanto medo de voar de avião que preferia ficar em casa. Quando perguntaram por quê, ela disse que tinha medo que o avião caísse e que a vida acabaria. Ao invés de viver uma vida plena e aproveitar o que ela tem a oferecer, ficava em casa porque sempre achava que o pior aconteceria e nunca pensava no melhor. Que diferença um pouco de coragem poderia fazer para essa pessoa? Se você deixa de fazer uma coisa que quer fazer por medo, pergunte a si mesmo por quê. Se tem medo de voar, por que tem esse medo? Conheceu alguém que teve problema com aviões e então ficou inseguro? Se você tem medo das calamidades, pergunte a si próprio o que aconteceu quando criança, que o deixou com marcas indeléveis em sua mente. Eu tive um amigo que tinha medo de circo e não chegava nem perto das arenas quando o circo estava na cidade. Ele nunca soube o motivo para tanto medo. Um dia ele leu uma história em uma revista que despertou a lembrança de seus pais falando sobre um incêndio num circo que havia matado várias crianças. Naquela época ele tinha somente 5 ou 6 anos e essa história o impressionou muito. Quando adulto, ele reteve aquele medo de que algum mal poderia ser provocado pelo circo. Entretanto, quando ele pôde recordar a razão e colocá-la na perspectiva correta, esse medo dissipou-se. Você tem que saber do que você tem medo e tentar descobrir as razões que estão por trás dele. O conhecimento irá liberar o seu coração e lhe dar uma atitude totalmente nova. Dr. Pio adorava viajar e uma de suas melhores histórias era sobre uma experiência em outro país. Ele estava em Londres quando soube que havia um relógio que a cada hora soava forte. Muito frio. Um frio amargo. Numa noite de fevereiro, eu estava andando em Whitehall, Londres, perto do parlamento. Não muito longe da abadia de Westminster. O frio em Londres durante o inverno, como eu observei, é um frio penetrante. A temperatura não é tão baixa quanto aqui, não há muita neve, aparentemente, mas é um tipo de frio que entra nos ossos. Ele se instala. Pelo menos foi assim naquela noite. E aparentemente os londrinos pensavam da mesma forma, porque eles corriam para os metrôs, e os outros ficavam pacientemente nas filas dos ônibus, friccionando os braços e movendo os pés. E ao cair daquela noite, podíamos ver as antigas torres do parlamento. E subitamente, desse lugar, podíamos ouvir as badaladas do relógio, chamado Big Ben. Assim chamado porque foi construído por um homem chamado Benjamin Hall. Por isso, Big Ben. E ele soa como um trovão. São 13 toneladas de metal tocados por um grande martelo. Eram 6 horas. E o relógio soou sobre a vasta cidade. A maioria das pessoas não sabe que cada vez que aquele relógio bate a hora, é um som de uma antiga rima, que diz o seguinte: hora por hora me guia agora. Conserve essa torre iluminada sem nenhuma vacilada.
o relógio principal de um império que por 1000 anos tem tido o cristianismo como base. Ele sabe das diversas capitais que pertenceram à rainha e à Câmara dos Comuns e à dos Lordes. Deus será o nosso guia. E todos devem ter coragem para enfrentar todos os problemas da civilização humana. É isso mesmo. Coragem. Uma coisa muito grande. Queremos dar a você 3 passos que o Dr. Peel sugeriu para ajudar você a reforçar a sua coragem. Passo número 1. Descubra do que tem medo. Você não consegue superar o medo e ter coragem se não souber o que o assusta. Defina-o e isole-o. Deixe-o em destaque e veja de fato o que ele é. Saiba exatamente o que você precisa superar. O medo pode parecer o monstro que tinha no seu armário quando você era criança. Você acordava durante a noite com medo e se cobria para que eles não o atacassem, e quando acendia a luz, você via que não tinha nada a temer. Por isso, acenda a luz da sua vida e pare de perder tempo sentindo medo de fantasmas que não existem. Quando você livrar-se desses mistérios e todos os seus medos estiverem claros e que você possa realmente avaliar, examinar e atacá-los, ficará surpreso por perceber que assustava-se com algo tão pouco importante o tempo todo. Passo 2. Estude as origens e as razões para os seus medos irracionais. Agora que você já sabe quais são os seus medos, descubra de onde eles vêm. Se você tem medo de falar, talvez alguém tenha feito alguma gozação com você quando ia apresentar-se em público. Talvez alguma associação negativa que exista hoje em sua mente seja fruto de toda a gozação e risadas recebidas dos colegas de classe. Se você não estiver absolutamente certo sobre a razão de seu medo, talvez fosse bom conversar com seus pais, parentes ou conselheiros. Certifique-se de não estar assustado consigo mesmo, ao invés de estar com medo da situação. Quando você pensa positivamente sobre o que vai acontecer, será capaz de superar qualquer desafio com sucesso. Passo 3. Faça o melhor que puder e não se culpe se não conseguir fazer mais. Faça tudo o que puder e então, com muita calma e confiança, deixe os resultados nas mãos do Criador. Não há melhor maneira de demonstrar coragem do que confiar na intercessão de uma força maior. Dr. Peel tinha uma fórmula pessoal para ser corajoso o tempo todo. Como ter coragem sempre? Bem, preciso dizer que é um grande desafio. Como você pode ter sempre coragem? Não posso dar a minha própria resposta, mas a resposta de um livro que tem feito sucesso por centenas de anos. E essa declaração está no primeiro livro de Josué. Essas linhas filosóficas, sonoras, fortes e poderosas. Tenha coragem. Não temas, nem hajas com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo para qualquer parte que fores. Então, se você tiver necessidade, terá a resposta aí. A importância da coragem para enfrentar as vicissitudes da existência humana não deve ser subestimada. Este é o final do lado A. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir o lado B, avance a fita até o final antes de virar a fita. Com
confiança. Que maravilha! Com tanta insegurança neste mundo e com tantas incertezas que existem, precisamos ter confiança. Quantas vezes você se sentiu inadequado, achando que não tinha forças, nem poder, nem inteligência para enfrentar as severas crises e circunstâncias da vida? Existem momentos em que todos nós sentimos medo, insegurança, incerteza, como se estivéssemos perdidos na escuridão e nas sombras de nossas próprias mentes. Como podemos reverter toda essa situação para a luz, para a iridescência e para a percepção da criança que existe em todos nós? Se cada um realmente conseguir isso, poderá viver com mais certeza, convicção e confiança em todas as circunstâncias da vida. A grande metodologia através da qual você pode conseguir realizar-se é tendo fé, uma crença simples, humilde e ativa em Deus. Não como um ser inescrutável e filosófico, não como um criador distante desse mundo, mas como um amigo e colaborador que está com você o tempo todo. A maior verdade desse mundo, em vários aspectos, é a seguinte: nós não estamos sozinhos. Quem quiser desenvolver a confiança com a presença de Deus, com simplicidade e humildade, irá tornar o mundo mais brilhante e mais real. Com confiança. Será que você tem confiança? Todos os dias vemos pessoas que parecem ter uma confiança notável. Elas mostram firmeza ao andar e a voz parece ficar mais forte e até destaca-se no ambiente. Elas não parecem nervosas ou inseguras e suas expressões sugerem que parecem seguir os passos dos anjos. Você é assim? Demonstra esse tipo de confiança? Se a resposta for sim, pense em como você se sente a respeito de sua aparência externa. Muitas pessoas aparentemente confiantes são inseguras internamente e tentam encobrir isso com alguma máscara. Assistem à televisão e alguém diz que você não deve mostrar que está suando, e também, se você cantar alguma música, ninguém irá suspeitar que esteja com medo. Anteriormente aprendemos como disfarçar as nossas inseguranças. Não seria melhor sermos verdadeiramente confiantes? Como você agiria se não tivesse medo de parecer tolo ou fracassado em algum esforço feito, ou então se seu argumento não fosse acolhido ou se sentisse deslocado? Iria se preocupar menos? Iria ser mais assertivo e pronto para dar a sua opinião? Você sorriria mais e teria mais esperança em um novo dia? Iria ver a vida de forma mais positiva? É claro que sim, todos nós. Por outro lado, se você sente confiança, você estaria realizando tudo aquilo que você se propôs a realizar. Se não, talvez você esteja pensando que não vai conseguir realizar porque não tem confiança em si mesmo. Em outras palavras, você está dando desculpas a si mesmo antes de tentar. Ouvimos isso o tempo todo. Ninguém da minha família tem curso superior. Meu irmão é o mais inteligente da família. Minha irmã é a mais bonita. Não moro num bom bairro. Não tenho roupas adequadas. Não tenho um bom carro. As coisas ruins sempre acontecem comigo. Você já parou para pensar nessas desculpas? Talvez. Muitos já sentiram isso um dia ou outro. E a boa notícia é que não precisamos ser assim. Não existe desculpa para nos sentirmos inferiores. Todos nós nascemos iguais nesse mundo e com força de vontade e determinação, fé em Deus e confiança em nós mesmos, podemos realmente fazer tudo o que quisermos. Dr. Peel nos mostra como isso é verdade com a história de Wilma Rudolph. Por exemplo, deixe-me falar sobre uma garotinha chamada Wilma Rudolph. Wilma nasceu no interior do Tennessee em um casebre. Gente muito pobre. Ela foi um bebê prematuro, nascido de 4 meses e meio, muito fraco. Duvidavam que iria sobreviver. Quando tinha 4 anos de idade,
teve pneumonia dupla e escarlatina. Uma combinação que poderia ter sido fatal, mas que a deixou com a perna esquerda paralisada. Ela teve que usar aparelho. Mas teve a felicidade de ter tido uma boa mãe. Mesmo eu sendo pai, tenho que admitir que as maiores pessoas são as mães. E se você tem uma, você é um felizardo. E se você for uma boa mãe, seus filhos são felizardos. Essa mãe disse à pequena Vilma que ela era uma criança muito inteligente e que, apesar desse problema na perna, ela poderia fazer o que quisesse em sua vida. Disse a ela que o que ela precisaria ter era fé, persistência, coragem e um espírito indomável. Então, com 9 anos de idade, Vilma livrou-se do aparelho e conseguiu um feito que os médicos diziam que não seria capaz, que ela nunca andaria normalmente. E em 4 anos, ela conseguiu desenvolver o andar ritmado, que foi um milagre na medicina. Então, ela teve a incrível ideia, de que ela poderia ser a maior corredora do mundo. Mas o que significa ser uma corredora com uma perna defeituosa? Aos 13 anos, na escola, ela entrou na corrida e chegou em último lugar. Longe, no último lugar. Ela participava de todas as corridas e em todas ela chegava em último lugar. Eles pediam a ela, por pena, que desistisse. E um dia, ela chegou em penúltimo lugar. E chegou o dia em que ela venceu a corrida. E daquele dia em diante, ela venceu todas as corridas. Então ela foi para a Universidade do Tennessee, onde conheceu um treinador chamado Ed Temple. Esse treinador percebeu o espírito indomável dessa garota, que acreditava e que tinha um talento natural. Ele a treinou tão bem que ela foi para os Jogos Olímpicos com o Sr. Temple. E daí ela correu com a maior corredora daqueles tempos, uma alemã chamada Jeda Heine. Ninguém conseguia alcançar Jeda Heine. Mas nos 100 metros, a pequena Vilma a alcançou. Depois, nos 200 metros, e já tinha 2 medalhas de ouro, quando conseguiu vencer os 440 metros. Os 2 primeiros estágios ela fez perfeitamente. Vilma e Jeda estavam juntas. Mas em uma curva, mais à frente, Vilma, com toda a sua empolgação, acabou caindo. E viu Jeda aproximando-se dela. Era impossível que alguém alcançasse essa garota tão fantástica. E por isso, Vilma conseguiu alcançá-la. E então, ganhou as 3 medalhas de ouro. Como ela fez isso? Ela desejou. E você não vai conseguir ser o que quer ser, a menos que você queira. E também, ela sabia o que ela queria ser. Você nunca será o que quer ser, a menos que saiba o que quer. Além disso, ela era uma leitora da Bíblia e seguidora daquele que disse: nada é impossível se você tiver fé.
Wilma Rudolph tem uma tremenda autoconfiança e provou que o que você pensar de você mesmo é importante para o seu nível de sucesso. Dr. Peel estava um dia andando pela rua em Kowloon quando passou por um lugar onde faziam tatuagem. Na vitrine havia os desenhos normais em exposição, desenhos de águias, navios e sereias, e os desenhos mais difíceis de serem escolhidos. Dr. Peel perguntou se alguém escolhia os desenhos negativos, e o rapaz da loja respondeu que algumas pessoas sim, e que se elas estavam tatuando o corpo com figuras negativas, era porque já tinham a mente tatuada assim. Que comentário profundo sobre a imagem da mente negativa. Normalmente as imagens negativas são inculcadas por influências externas. Por exemplo, Wilma foi avisada de que ela não poderia ser corredora, e muito menos vencedora. Saiu no jornal que Luísa Maioca, hoje uma grande autora, não iria conseguir escrever nada que agradasse o público. O tenor Henrique Caruso foi alertado por seu professor de música de que ele não tinha voz nenhuma e que nunca seria um cantor profissional. Na escola, Thomas Edison foi considerado muito estúpido para conseguir uma carreira científica. O primeiro teste de Fred Astaire foi avaliado pelo estúdio com essas palavras: não canta, não atua, sabe dançar um pouco. Existem milhares de exemplos parecidos com esses em que as pessoas recusam-se a ouvir os outros que tentam destruir sua autoconfiança. O que os torna diferentes da maioria de nós é que eles não permitem que uma autopercepção negativa se desenvolva. Eles recusam-se a ouvir os maldosos, acreditam neles próprios e em suas habilidades, e fazem sucesso exatamente como achavam que fariam. É tão importante que você se lembre de histórias como essas. Não é preciso que você tenha pessoas aplaudindo e aprovando o que você quer fazer. Na verdade, é saudável ter um pouco de resistência como desafio. Caso contrário, você poderá ficar complacente, mesmo sabendo no fundo do coração que aquela seria uma ideia viável. Como Shakespeare escreveu em Hamlet, naquilo que você crê está a verdade. Ainda estaríamos andando a cavalo se Henry Ford tivesse dado ouvidos às críticas quando construiu o carro. E ainda estaríamos de carruagens se os produtores de carros tivessem perdido a fé em si mesmos e não acreditassem que os seres humanos pudessem criar máquinas que voam. Outra pessoa que o Dr. Peel admirava era Irving Berlin, que nunca permitiu que sua falta de dom musical o impedisse de ser um dos músicos mais populares da América. Eu estava lendo sobre um homem chamado Irving Berlin, um compositor que morava há alguns anos no centro de Nova York. Veio da Rússia quando sua família migrou e moraram num quarto escuro e sujo no centro da cidade. Esse garoto tinha música em seu coração. Na verdade, ele tinha 800 músicas em seu coração e adorava a América. Ele tinha uma crença muito grande de que esse foi o país mais maravilhoso que Deus havia feito e que até mesmo um pequeno pobre judeu imigrante da Rússia poderia ser um sucesso. Havia ficado apenas 2 anos na escola em toda a sua vida e nunca havia aprendido a escrever música. Mas Deus pôs a música em sua alma. E um dia a música surgiu chamada God Bless America. E depois apareceu outra chamada Alexander's Ragtime Band. E outras 798. Ele cantarolava e sua secretária, que sabia escrever música, colocava no papel as músicas que ele compunha. Quando perguntaram a ele qual era o segredo desse poder para alcançar suas metas na vida, ele disse: Deus me deu a música e deu também uma crença muito grande em mim mesmo. Daí por diante, tornou-se um dos imortais na música popular americana. Crenças profundas e intensas. Isso foi o principal. Acredite em você mesmo. Essa é a chave para ter autoconfiança. Lembra-se daquela história do Dumbo, o elefante com orelhas grandes que queria voar?
Ele sabia que não conseguiria, por mais que tentasse, nunca sairia do chão. Então, um dia, uma das pessoas do circo estava olhando para ele, sentiu pena e disse que amarrasse uma pena na tromba e que enquanto aquela pena estivesse lá, ele poderia voar como um pássaro. Aí estava o segredo. De fato, com aquela pena e batendo suas orelhas como se fossem asas, Dumbo pôde voar. Com a pena, ele levantou o voo como uma águia. E o que aconteceu quando ele voou? A princípio nada, porque ele pensou que a pena ainda estava lá. Mas quando percebeu que estava sem a pena, sua confiança ficou abalada e ele começou a cair. Então aquele amigo disse a ele que aquela pena não significava nada. E que o que ele precisaria era acreditar em si mesmo. Ele tinha razão. Quando Dumbo entendeu que aquela pena não era nada mais que o símbolo de seu poder interno, continuou voando porque sabia que podia. Como muitas histórias infantis, a história do Dumbo tem uma moral que pode beneficiar os adultos também. Quando acreditamos que alguma coisa é impossível, nunca saímos do chão. Mas quando acreditamos totalmente em nós mesmos, podemos alcançar as alturas. Esse é o fantástico poder da confiança. Dr. Pio identificou alguns passos para você conseguir ser uma pessoa mais confiante. Passo número 1 refere-se ao que estamos dizendo. Pense sempre em você como uma pessoa bem-sucedida. Não se esqueça nunca de que você pode, se pensar que pode. Não existe nada que possa afetar o sucesso. Se você pensar em alguma coisa e tiver fé, poderá realizar. Se as coisas estiverem indo mal no momento, mantenha a sua mente voltada apenas para as coisas boas. Dr. Pio disse que nós tentamos nos derrubar, e isso é feito através do pensamento. Se você ficar pensando continuamente de uma forma, sua vida irá acontecer de acordo com esse mesmo tipo de pensamento. Se você projetar uma imagem negativa, as coisas negativas irão acontecer. Esse é de fato um procedimento perigoso. Ao contrário, se você aprender o grande princípio de antecipar bons acontecimentos através da mente, você irá enviar emoções fortes que irão levar a bons resultados. Portanto, nunca deixe que a dúvida passe pela sua cabeça. Pense sempre no sucesso. O segundo passo para desenvolver a confiança em si mesmo é ser você mesmo, sem tentar copiar outras pessoas. Não pense que porque o outro alcançou o que ele queria, que você precisa fazer alguma coisa contra o que você mesmo idealizou. Você é a melhor pessoa que poderia ser e ninguém poderá realizar as suas metas de maneira tão eficaz como você mesmo pode. Por isso, ao invés de procurar um modelo, seja você mesmo um. Passo 3. Para conseguir a autoconfiança é aprender o máximo que puder sobre você mesmo. Torne-se mais introspectivo. Pense em sua vida e descubra por que você duvida de você. Se você sempre achou que não poderia fazer determinada coisa, prometa que irá esquecer isso. Assim como o medo, quanto mais você conseguir tirar essa dúvida em você mesmo, mais será capaz de reverter isso. Nada é impossível, a menos que você pense que é. Se algum pensamento negativo a respeito de qualquer coisa aparecer em sua mente, apague e libere um pensamento positivo para cancelar qualquer negativismo de sua mente. Passo 4. Avalie suas habilidades e seu potencial. Seja bem realista e objetivo sobre suas virtudes e suas fraquezas. Lembre-se que uma fraqueza pode vir a ser uma virtude com trabalho e determinação. Nisso inclui educação, família, personalidade, hábitos, ambições, todas as facetas em que você possa pensar. Talvez você queira escrever isso e assim poder ver aonde você está bem e aonde irá precisar trabalhar mais. Uma vez feita a lista com os pontos fortes e os fracos, tente aumentá-la em pelo menos mais 10%. Saiba que você é sempre melhor do que pensa ser. Isso irá ajudá-lo a desenvolver a autoestima que você merece. Passo 5. Evite a palavra não. Todas as vezes que você se pegar dizendo que alguma coisa é impossível ou que não pode ser feito, corrija isso. Diga você mesmo que pode ser feito e é você que vai fazer. Lembre-se que enquanto você está dizendo que pode ser feito, alguém que não ouviu nada disso estará dizendo que não pode ser feito. Por isso, quando você quiser realizar algo, não se preocupe se alguma coisa sair errada. Vá em frente e faça. Dr. Pio sempre contava a história de um professor e mentor, George Reed, que dava aulas em uma escola de Cincinnati. Embora o professor Reed fosse da área disciplinar, ele era uma pessoa excêntrica e tinha um jeito incrível para dizer e fazer as coisas. Tinha o costume de interromper a aula, apagar o quadro negro e escrever em letras garrafais a palavra "não pode", e depois ele perguntava para a classe o que deveriam fazer e seguir.
Eles gritavam: devemos evitar essa palavra. O professor então apagava a lousa contente e dizia: espero que essa seja uma boa lição. Você pode, se pensar que pode. Então, sempre pense que pode. Essa foi uma história que Dr. Pio sempre contava em sua vida, e é uma história que cada um de nós deve aprender. Nunca admita nem um instante que você não será capaz de fazer o que quer fazer. Tenha confiança em você mesmo e irá ser bem-sucedido. Como o Dr. Pio diz, nunca deixe de ser confiante. O que você precisa fazer? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu desafio? Qual é a sua crise? Pegue a palavra confiança e coloque-a em sua consciência e deixe-a lá, saboreando, meditando, santificando, acreditando. Faça o melhor que puder e faça tudo o que a Sagrada Escritura diz. Seja uma pessoa confiante. Na confiança deverá estar a sua força. Para poder conseguir ter confiança, você terá que praticar. Você não pode apenas ficar me ouvindo, falar nisso ou ler. Precisa praticar e terá paz e poder. Este é o final do lado B. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir o lado A, avance a fita antes de virá-la.